Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou esses livros porque imagina que são de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título Tempos difíceis para o povo de Deus. Neste tema será estudado no capítulo 7 do livro de Daniel como Deus se utilizou de símbolos para comunicar ao seu povo os tempos difíceis que estavam à frente e a esperança que os levaria à vitória. Muitas visões e uma única profecia. Na lição anterior foi estudado como Deus, por meio de um sonho, revelou ao rei da Babilônia o futuro da humanidade e que em breve ele próprio iria estabelecer o seu reino na terra. Com o intuito de compreender este assunto, muitos estudiosos já se debruçaram nas páginas do livro de Daniel. Um deles foi o cientista Isaac Newton. Ele escreveu um livro denominado Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. Nesse livro, na página 38, ele propõe o seguinte raciocínio para estudo das profecias de Daniel. As profecias de Daniel ligam-se todas umas às outras, como se fossem partes de uma profecia geral, dada em várias épocas. A primeira deve ser entendida em primeiro lugar, e a cada uma que se segue adiciona algo de novo às anteriores. A primeira foi dada num sonho a Nabucodonosor. Newton afirma que as várias profecias do livro de Daniel, na realidade, compõem uma única profecia. Este raciocínio se baseia num conceito bíblico definido como repetição que se amplia, onde as profecias seguintes somam-se à primeira com detalhes não apresentados no início. Veja outra consideração de Newton sobre as profecias de Daniel. Rejeitar as suas profecias é rejeitar a religião cristã. Portanto, estudar as profecias desse livro é essencial para a vida cristã. Muitos o estudaram antes de nós e contribuíram com uma parcela de entendimento dessas profecias. Daniel 7. Uma visão perturbadora de 4 animais. O capítulo 7 do livro de Daniel foi escrito por volta do ano 553 a.C., 50 anos depois da revelação do sonho da estátua. Para facilitar a compreensão do conteúdo deste capítulo, iremos dividi-lo em 4 assuntos. Neste caso, o primeiro assunto será os 4 grandes animais vistos na visão. O segundo assunto, o chifre pequeno do quarto animal. O terceiro assunto, a perseguição aos santos do Altíssimo e a mudança na lei de Deus. E o quarto e último assunto, cenas do juízo celestial. Nesta lição serão analisados os 3 primeiros. O assunto referente ao juízo celestial será abordado em outra lição. Neste capítulo, o profeta descreveu o que ele viu em um sonho. Observe. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nesta visão, ele viu os 4 ventos do céu agitando o grande mar e 4 grandes animais a subir um após o outro. Ele ficou assustado com a visão e logo escreveu o que tinha visto. Veja a descrição dos 4 animais vistos a subir do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé,
para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. A propósito, nosso primeiro desafio será interpretar o que simbolizam estes 4 grandes animais. Veja como eles foram interpretados nesse mesmo capítulo. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto, e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mais uma vez, Deus usou de símbolos para transmitir a sua mensagem. Chamo a sua atenção para algo importante. Tome nota. A partir do capítulo 7 do livro de Daniel, Deus introduziu alguns assuntos de maneira não simbólica, e assim são descritos literalmente. Essa mescla de eventos narrados por meio de símbolos ou não é o que teremos que analisar com cuidado no momento de interpretar a mensagem profética deste livro. Você deve se lembrar que na lição anterior, a estátua vista no sonho do rei era constituída de 4 metais distintos: ouro, prata, bronze e ferro, e que simbolizavam 4 reinos da antiguidade. Com essa divisão e significados em mente, não haverá dificuldade em concluir que o sonho do profeta Daniel trata do mesmo assunto do capítulo 2, o levantar e o cair dos reinos até a chegada do reino de Deus. Porém, com o uso de 4 animais simbolizando os 4 reinos principais. Logo, o significado do primeiro animal visto no sonho deverá ser idêntico ao já considerado para a cabeça de ouro visto no sonho da estátua. Mas para que não ficasse dúvida, observe um detalhe interessante. Note que o leão teve as suas asas arrancadas e recebeu uma mente humana. O significado deste simbolismo é encontrado no capítulo 4 do livro de Daniel. Ali foi narrado que o rei Nabucodonosor, orgulhoso por suas conquistas e no ápice do seu reino, ficou inconsciente por 7 anos. Cumprido esse tempo, recuperou a razão e reconheceu que foi Deus quem o colocou naquela posição. Este reconhecimento fez o leão ser levantado da terra e posto em pé, e lhe foi dado uma mente humana. Portanto, o primeiro animal, o leão, simboliza o reino da Babilônia do rei Nabucodonosor. Com este ponto de partida definido, basta repetir essa sequência de reinos já identificada no sonho da estátua. O urso simboliza o domínio do Império Medo-Persa, liderado pelo rei Ciro. O leopardo de 4 cabeças simboliza o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, seguido por seus 4 generais, que foram simbolizados nas 4 cabeças. Note que essa visão apresenta de modo breve os 3 primeiros animais, mas o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, foi o que teve maior destaque. Veja. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra,
e a pisará com os pés, e a fará em pedaços. Sem dúvida, este quarto animal, forte e devorador, simboliza o Império Romano, que no sonho da estátua foi representado pelas pernas de ferro. A história confirma a ferocidade desse reino por meio de sua capacidade de dominar e destruir os seus inimigos. Foi também revelado como um reino diferente de todos os reinos. Todavia, semelhante aos anteriores, teve o seu tempo de domínio e caiu. Veja a seguir o que a profecia revelou após a queda do Império Romano. Os feitos do chifre pequeno e a mudança na lei de Deus. Observe agora como foram descritos na profecia os reinos sucessores do Império Romano. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles, se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Na segunda lição deste curso, foi explicado no livro do Apocalipse que chifres simbolizam reis ou reinos. Esta interpretação é válida também no livro de Daniel. Com o auxílio de um mapa da Europa do período pós-queda de Roma, é fácil enumerar em 10 reinos a divisão deste império apontada na profecia. Em uma lista simples, estes reinos são germanos, atual Alemanha, francos, atual França, burgúndios, atual Suíça, suevos, atual Portugal, visigodos, atual Espanha, anglo-saxões, atual Inglaterra. E também houveram mais 3, os éruros, ostrogodos e vândalos. Todos estes reinos foram evangelizados antes da queda do Império Romano. Porém, os 3 últimos entraram em conflito com a igreja de seus dias. Eles eram assim chamados de arianos, pois eram cristãos seguidores de Ário, presbítero de Alexandria, que no 4º século depois de Cristo pregava que Jesus não era Deus na mesma essência que o Pai. Essa crença motivou a dissensão entre cristãos católicos e arianos. Observe que a narrativa destaca os feitos de outro chifre ou reino que subiu após essa divisão e abateu 3 reinos. Veja. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Você deve ter notado que foram utilizados muitos versos para descrever também os feitos do chifre pequeno. Como este assunto é delicado e o intuito aqui é instruir respeitando a verdade bíblica, veja que organização religiosa o cientista Isaac Newton identificou neste símbolo. Era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falando insolências e mudando os tempos e as leis, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Ele fez ainda o seguinte comentário. Um vidente é um bispo, no sentido literal do vocábulo, e essa igreja reivindica o bispado universal. Com a sua boca dá leis aos reis e nações, assim como um oráculo, arroga-se a infalibilidade e pretende que os seus decretos obriguem o mundo inteiro, o que quer dizer que é um profeta no mais alto grau. Além dessa igreja reivindicar a soberania sobre reis e nações, veja o que ela foi capaz de fazer. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos, e metade de um tempo. Todos esses eventos aconteceram de modo gradativo. A mudança na lei de Deus teve início nos primeiros séculos da era cristã. No ano 321 d.C., o imperador Constantino decretou para o império que todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices
descansem no venerável dia do sol, o domingo, dia observado pelos pagãos, adoradores de Mitra, o deus Sol. Anos depois, com a conversão de Constantino ao cristianismo, a igreja recebeu dele muitos presentes e passou a ser objeto do interesse do império. No ano 325 d.C., um concílio foi feito em Nicéia, na Turquia, a pedido do imperador, para resolver diversas questões doutrinárias. Nessa reunião da cristandade, a doutrina do arianismo foi rejeitada pela igreja. A igreja, com base nessa decisão, e em seguida, tomando o poder civil, começou a sua história de perseguição aos seus inimigos. Com isso, ela conseguiu abater logo de início os três reinos arianos dissidentes representados pelos três chifres. Nesse período, houve um sincretismo entre o cristianismo e o paganismo, onde crenças com alguma semelhança foram misturadas. Em seguida, essa igreja estabeleceu as suas doutrinas. Observe algumas delas. A guarda pagã do domingo substituiu o quarto mandamento da lei de Deus referente ao sábado bíblico. Adotando depois a veneração de santos e imagens, como consequência, a igreja omitiu também da lei de Deus o terceiro mandamento que proíbe a adoração de imagens. A profecia também indicou o período de poder do chifre pequeno em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, somando 1260 dias proféticos ou anos literais, aonde perseguiu os santos do Altíssimo no período compreendido entre o ano 538 d.C. até o ano 1798 d.C. Observe na imagem a seguir a lei de Deus descrita na Bíblia Sagrada no livro de Êxodo e os mandamentos da Igreja Romana, de acordo com o Catecismo. Você conseguiu notar a diferença? É surpreendente, não acha? Só que a profecia revelou também o que acontecerá ao chifre pequeno após o seu período de supremacia. Veja. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Mas, depois, será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir, e o consumir até o fim. Em outras palavras, o chifre pequeno perdeu o poder em 1798 d.C. e no futuro será destruído. Esta profecia se cumprirá após a sua última tentativa de retomar o poder no cenário mundial. Note que, apesar dos santos do Altíssimo serem perseguidos por uma igreja apóstata, Deus revelou o futuro glorioso do seu povo ao profeta. Veja. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Veja que, apesar do povo de Deus ter sido perseguido no passado, no fim, a profecia indicou que Deus irá presentear o seu povo. Eles receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Pois a momentânea tribulação pela qual passaram se tornou nas mãos de Deus em uma ferramenta para purificar o caráter de seus filhos. Como você pode ver, Deus previu que o seu povo iria passar por tempos difíceis, mas que no final, por sua fidelidade a Cristo, serão tidos como vencedores e receberão o reino para todo o sempre. Outra coisa, hoje você compreendeu que a lei de Deus foi mudada pela Igreja Romana, porém para Deus ela continua vigente como ele ordenou. Deus espera que após este conhecimento você obedeça a todos os seus mandamentos, tais como ele ordenou, e não como a igreja um dia ensinou. É uma decisão importante essa, pois Jesus afirmou que nenhum i ou tio jamais passará da lei, e que todo aquele que a observar será considerado grande no reino dos céus. Que Deus o abençoe em sua decisão. Conclusão. Finalmente, observe que hoje foi dado mais um passo em interpretação profética, trazendo para a nossa realidade aquilo que Deus revelou por meio de símbolos.
Na próxima lição, estudaremos a relação do capítulo 7 do livro de Daniel com as 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia no livro do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.